Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem muita coisa. Ó, Luiz Henrique, Michael, dívidas de 90 milhões, Lázaro fora, chapéu por lateral que o Corinthians está tomando e acerto com zagueiro e meia. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, e claro que tem jogos para você apostar, Premier League e futebol italiano. Se liga nas odds para Luton e Chelsea, jogo pela Premier League. Você também encontra lá Manchester City e Sheffield, jogos deste sábado. Também campeonato italiano com Milan e Sassuolo e também na sequência Juventus e Roma. Clássico, hein? Olha só. Todos esses jogos para você apostar lá na Sportsbet.io com odds incríveis. Dentro de cada jogo você tem modalidades diversas de apostas. Basta você entrar na Sportsbet.io, o site Sportsbet.io, te fazer um cadastro rápido e começar a se divertir e quem sabe até faturar. Tem jogo sim nesse período, nessa época do ano. E ó, só filé. Premier League e Campeonato Italiano. Achou que não tinha onde apostar? Achou errado. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Tô aqui improvisado ainda, de férias, mas eu sempre arrumo um cantinho para gravar para vocês, tá? Por isso, inscreva-se no canal. A gente tá chegando, hein? Tá quase lá em 900 mil. Muito, muito obrigado a todos. Você que ainda não se inscreveu, é só se inscrever. Não custa nada, é de graça. Bora atualizar as notícias do Timão? Vamos lá. Gente, o dia foi tenso, começou com toda essa história, né, do Corinthians atrasando, né, direitos de imagem de alguns atletas e tudo mais, e aí saiu nota oficial dizendo, ó, o Corinthians deve um dinheiro considerável, mas isso já estava previsto, inclusive está comprometido a pagar com valores que estão para entrar, com algumas antecipações, também inclusive aí alguns recadinhos, né, para o novo presidente, e aí a gente percebe que houve o racha total, né, não tem mais transição tranquila, dizendo que o Corinthians receberia uma parte de um novo patrocinador, master que entraria, mas que esse patrocinador master foi rejeitado pela nova gestão, ou seja, não teremos o dinheiro muito por conta de vocês, né, uma coisa assim. Tem a venda do Moscardo, que se o novo presidente quiser, o Duílio pode assinar a venda antes do encerramento do mandato dele, tipo assim, tá por vocês, se vocês quiserem a gente assina aqui e tem um dinheiro para entrar, se não, bom, aí é com vocês a partir do dia 2 de janeiro, cara, uma loucura, né, e aí tem esses pagamentos, né, que o Corinthians está para receber, do Nottingham Forest, da venda do Murilo, aquela coisa toda, de alguns pagamentos, e aí com isso o Corinthians quitaria essas dívidas relacionadas a direitos de imagem. 88 milhões de direitos de imagem. É muito dinheiro, gente, e segundo informações, o Renato Augusto, só o Renato Augusto é mais de 5 milhões em direitos de imagem. Então assim, são dívidas que o Corinthians vai tentar quitar, dívidas com jogadores do atual elenco, jogadores que já saíram do elenco, e isso tá inclusive, digamos assim, manchando o nome do clube no mercado da bola. O Corinthians está com uma dificuldade para negociar muito por conta disso também, porque aí o Rojas já ameaça ir na FIFA para rescindir o contrato, jogadores ficam reclamando que não recebem, os jogadores se falam, e o Corinthians está com uma dificuldade muito por conta disso. Olha, eu diria que a nova diretoria vai ter trabalho, gente. Está conseguindo contratar alguns nomes aí e tudo mais, mas alguns estão sendo rechaçados, como por exemplo do Léo Godoy, que a gente falou no vídeo anterior aqui, que a notícia da imprensa internacional, da imprensa argentina, era de que o Corinthians tinha avançado pela contratação dele. Pois bem, a informação mais recente é de que ele está fechando com o Atlético Paranaense. Isso segundo o César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino muito bem informado também. Talvez por isso, né, gente? Talvez por isso. Às vezes você não tem firmeza no mercado de um clube que paga em dia, aquela coisa toda, e aí você acaba optando por outro destino. E o Atlético Paranaense é visto no mercado como um clube organizado em relação às suas finanças, é um clube que consegue se estruturar melhor, e aí o Corinthians acaba ficando para trás. Que loucura, gente, que loucura. O Lázaro foi anunciado pelo Grêmio num cargo que foi criado como centro de análise de desempenho, algo que ele fez muito bem durante muitos anos no Corinthians, chegou à seleção brasileira, mas estava como auxiliar técnico, né? E depois o Corinthians acabou confirmando que ele não é mais auxiliar técnico do clube. Um baita profissional que o Corinthians perde, mudou a gestão, a gente não sabe o que aconteceria daqui para frente, e o Grêmio, de certa forma, até foi criativo no mercado, né? Buscou um profissional de extremo gabarito, que inclusive tem experiência de campo, né? Mas para fazer algo que ele sabe fazer muito bem e fez durante muitos anos no comando do Corinthians. Mas nem
nem tudo são notícias ruins, né? O Corinthians acertou a contratação do zagueiro Félix Torres, de Copa do Mundo, seleção equatoriana. Ele tá chegando sim, 5 milhões de dólares, junto ao Santos Laguna do México, e tá acertado, vai só ser oficializado em janeiro, mas realmente o Corinthians avançou por essa contratação. Pelo Rodrigo Garro, que é o jogador do Tajeres, também já há um acerto. O Corinthians aumentou a oferta, né? Estava em 5 milhões de euros, foi para 7 milhões de euros, e com isso está também encaminhando a contratação desse meia canhoto argentino que pertence ao Tajeres. A negociação deve ser confirmada nos próximos dias. Agora, tem dois nomes que surgiram na pauta nos últimos dias e que chamaram a atenção. A informação do Samir Carvalho essa. Estou falando do Michael e do Luiz Henrique. Segundo ele, o Mano Menezes pediu expressamente pontas, jogador de beirada. Ele quer esse jogador de velocidade do 1 contra 1 e quer um nome forte no mercado. O Michael pertence ao Al Hilal, a gente já sabe, o Michael já foi especulado no Corinthians, no Grêmio, voltar para o Flamengo, aquela coisa toda. Inúmeras vezes o Michael quer voltar para o Brasil, mas o Al Hilal é ruim de negócio. Então é muito difícil negociar com o Al Hilal. Você pode fazer uma proposta de compra, mas os caras assim, eles não precisam de dinheiro. Então se não for uma proposta minimamente aceitável de 8 a 10 milhões de euros, que é um valor até considerável hoje, né? E o Corinthians está despendendo, né, valores assim nas negociações de janela, pode até acontecer, mas é muito difícil. O Al Hilal não libera. Se você não fizer uma proposta convincente, não libera. Então o Michael eu acho muito complicado. Mas enfim, é um nome que surge, que está na pauta e que sempre é observado pelo Corinthians e que pode acontecer. Daqui a pouco pode fechar, mas não houve uma proposta ainda. O Corinthians está avaliando. E o Luiz Henrique é interessante, porque o Fluminense tá tipo assim, praticamente fechando com o Betis da Espanha por um empréstimo. Inclusive dobrou a oferta de empréstimo, que seria de 500 mil euros para 1 milhão de euros. Ele que é cria do Fluminense, foi vendido de lá em 2022 e que estaria repatriando o jogador e estaria tudo certo. Só que o Flamengo entrou na parada, só que o Flamengo não fez proposta. O Flamengo assim, tipo, fez a sondagem, fez a consulta, entrou na concorrência, papapá. E o empresário do atleta tá vendo que, opa, pode ter um leilão aqui pelo jogador. Só que aí o Corinthians entrou na parada e disse assim, peraí, qual é o valor de mercado dele? Ele foi vendido por 8 milhões de euros, mais 5 de bonificações, 13 milhões de euros. Se o Corinthians fizer uma proposta de compra, sei lá, por 8 milhões de euros, é capaz de conseguir o jogador. Isso se o Betis liberar. Se o Corinthians fizer uma proposta maior do valor de empréstimo que o Fluminense está fazendo, que não é tão alta assim, 500 mil euros ou 1 milhão de euros, o Corinthians pode vencer essa concorrência. O Corinthians está observando essa negociação do Luiz Henrique com o Fluminense e o Flamengo como algo extremamente viável, pelos valores envolvidos, pelo aporte que o Augusto Melo está tendo nessa nova diretoria, para poder contratar, entendendo que é um jogador de lado, que quer voltar para o Brasil e que pode ter no Corinthians até uma condição de titularidade. O Corinthians pode oferecer esse projeto. Então, é um nome avaliado, é um nome interessado, né? E que está dentro das características que o clube precisa nesse momento. Então, Luiz Henrique, viu? Não estranhe se o Corinthians não avançar numa negociação por esse jogador, embora ele já esteja praticamente encaminhado com o Fluminense. O Fluminense está aumentando o valor para pagar para o Betis aí pelo valor de empréstimo, mas o Corinthians entrou na parada. E se fizer proposta, pode ser que aí os caras balancem lá. Vamos aguardar se vai ter essa proposta mesmo. Então é o seguinte, o Corinthians está com dívidas, está nesse final de mandato complicado do Duílio para passar o bastão pro Augusto, e a relação está muito complicada, e aí tem valores para entrar, tem dívidas para serem pagas e tem um nome no mercado da bola que está complicado aí em relação ao clube e investidores, empresários e tudo mais. Aí você tem o Lázaro indo embora, o Cantillo também foi, viu? Acertou o retorno para o Júnior de Barranquilla, mas esse eu acho que não vai fazer falta, muitos torcedores não tinham tanto prestígio assim com o Victor Cantillo. A gente tem o acerto com o Félix Torres, acho que essa é uma boa notícia. O avanço pelo Rodrigo Garro também é outra boa notícia. E a gente tem as possibilidades aí, tanto do Michael, que eu acho bem mais difícil, e do Luiz Henrique. Várias notícias que eu tentei compilar para vocês aqui nesse vídeo, para deixar vocês bem atualizados. Inscreva-se no canal, é só o que eu peço. Conto muito com a sua ajuda. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam disso tudo e eu volto na próxima. Tchau, pessoal.